Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Diana Rache e seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, então, no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que muita gente me fez. É caro morar na Suíça? Quanto custa morar na Suíça? E... tadã! Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side. Sim, é muito caro morar na Suíça, principalmente em Genebra, gente, é caríssimo, muito caro mesmo. Mas, então, vamos ver algumas dessas contas, desses custos e o que se torna caro ou não, pra gente poder fazer uma comparação. Então, gente, para começar, é importante falar então que a Suíça é dividida em 26 cantões. O que seriam esses cantões? Seria mais ou menos como os estados no Brasil, então 26 estados, podemos dizer assim. E ainda ela é dividida então em 3 partes, que são a parte francesa, a parte italiana e a parte alemã. Então ainda tem essas divisões, por isso que tem 4 idiomas oficiais. E em cada uma dessas partes, então, vai variar o salário, o custo de vida. Então, cada cantão vai ter o seu preço, o seu salário, o seu custo de vida. Que a Suíça é cara, todo mundo já sabe, mas então eu vou falar um pouco quais são as contas e o valor para vocês terem mais ou menos uma ideia do porquê ela se torna cara. Ela é um dos lugares que tem o salário mais alto, então por isso que o custo de vida acaba se tornando um pouco mais alto também. Não dá para dizer exatamente qual vai ser o salário, porque eles não têm um salário mínimo, mas eles colocam aí como uma média, uma base de 3.000 francos suíços, então, o salário. Uma base assim, mas claro que tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Isso varia bastante, então vai depender muito do teu trabalho, do cantão que você mora. O aluguel aqui é uma das coisas mais caras realmente que tem, porque além de ser muito difícil você conseguir alugar um lugar aqui na Suíça, ele é bem caro também, se torna bem caro. Então eu vou falar uma média para vocês terem uma ideia. Claro que vai depender também da localização, se você mora no centro e tudo mais. Vai variar bastante, então. E aqui tem bastante gente que acaba alugando quartos. Aqui é bem comum, tipo, eu tenho um quarto sobrando na minha casa, e então eu vou pegar e vou colocar ele para alugar. As pessoas não se importam aqui, tipo, de ficar com estranhos. Sei lá, eu ia achar meio estranho estar dividindo a casa com pessoas estranhas, assim, mas aqui eles não têm problema nenhum nisso. E às vezes, quando as pessoas vêm pra cá e elas não têm ainda uma casa, um apartamento, eles chegam a ficar assim em quartos com várias pessoas, 5, 10 pessoas num quarto. Então, imagina uma situação bem estranha, eu diria. E aqui também, você não vai ver muitas casas, assim, raramente você vai ver uma casa. Aqui é só apartamentos, então a maioria é apartamentos, kitnets, coisas do tipo. Então, um kitnet aqui seria mais ou menos 800 francos para você morar, assim. Eles chamam aqui de estúdio, mas no Brasil é o que a gente chama de kitnet, que é aquele que só tem um quarto, um banheiro, uma cozinha com a sala, tudo junto assim, e é isso. Então, vai variar por aí de uns 800 francos. E se você quiser alugar um apartamento um pouco maior, então, dependendo da localização, por exemplo, no centro você não encontra nenhum por menos de 2.000 francos suíços, então é uma coisa um pouquinho cara, né? Por exemplo, se você ganha um salário de 3.000, 2.000 vai ser só o aluguel. Claro que provavelmente a pessoa que ganha um salário de 3.000 não vai morar num apartamento que custe 2, né? Porque vai se tornar muito insustentável e não vai sobrar dinheiro para fazer as outras coisas. Então, provavelmente se ela ganha uns 3, ela vai morar num estúdio que é menor, pagar um pouco menos também. Ou o que acontece bastante aqui também, que tem gente que mora na França, que é aqui do lado, então perto
É pertinho, só que, claro, toda aquela questão de deslocamento é meio ruim, mas tem bastante gente que trabalha que mora na França e vem trabalhar aqui porque o salário é bem maior do que na França. O mercado, então, eu coloquei aqui que varia mais ou menos de 800 francos por mês. Claro, isso vai depender muito do tamanho da família, da quantidade que você come, do que você come. Então, mas eu coloquei uma média de 800 francos porque realmente acredito que para fazer um rancho assim, para, digamos, uma família de 3 pessoas, vai ser mais ou menos isso. A não ser que seja uma pessoa mais econômica, mas eu acho que vai ficar nessa média de 800 francos. E aí fora que tem as saídas, né? Se você vai sair comer fora, essas coisas assim, então não tá incluso nesse valor. Esse valor é só pro que seria o rancho mesmo, as compras no mês. As contas que teria aqui, então, aqui não, eles não cobram a conta de água, então a água é gratuita. O gasto que teria, então, seria o de luz, mas o aquecimento é cobrado separado, então é uma conta anual, então você usa aí o ano inteiro o aquecimento na casa e depois vem uma conta do ano, assim, com o que você consumiu. E aqui tem uma coisa bem curiosa, que você tem que pagar uma taxa de rádio e TV, então mesmo que você não tenha rádio nem TV, você tem que pagar essa taxa que é anual, porque pelo computador também, então a pessoa vai conseguir acessar, então tem essa taxa de rádio e TV. No Brasil a gente não tem esse tipo de taxa, né? Mas claro que a gente tem muitas outras taxas. Mas aqui então eles têm essa taxa pelo rádio e pela TV. Na verdade essa conta ela não é anual, ela vem a cada 3 meses. Essa conta de taxa de TV é uma taxa obrigatória e ela é 1 franco suíço por dia. Então aí durante o ano você vai pagar 365 francos para usar então o seu rádio e TV. O carro, gente, o carro é uma coisa muito curiosa, porque os carros aqui em si, eles são super baratos, eles não são caros, você consegue comprar carro zero, carro novo por 18 mil francos, tipo, são bem baratos mesmo. E se você for comprar então um usado, seminovo, então, nossa, tem carros por 3 mil francos. E super bons, funcionando normalmente. O carro em si não é caro. O que vai ser caro vai ser o imposto que é cobrado sobre os automóveis. Então, porque aqui é obrigatório ter seguro. Seguro para batida e é para ti e para terceiros. Então, não é igual no Brasil que você pode escolher opcional e você pode escolher só para você ou para terceiros. Não, aqui é obrigatório seguro total. Então, aqui eles têm bastante questão de seguro, então tem seguro para casa, tem seguro para o carro que é obrigatório, então tem várias questões assim que são bem diferentes. Então esse custo vai se tornar caro porque o combustível também é barato, não é tudo barato aqui. O que vai ser caro é os impostos. Então para você ter um carro você vai pagar de imposto mais ou menos 500 francos, então. E se você quiser também optar então pelo transporte público, claro que vai depender de cada cantão, mas eles têm uma média aí de 40, 70 francos mensalmente para você usar o transporte público diariamente. Então, o transporte público aqui é bem bom, ele funciona de qualidade, então a maioria das pessoas aqui acabam optando ou pelo transporte público, ou eles usam muito aqui bicicleta e patinete. Então eles usam aqueles patinete elétrico, skate. É bem legal assim, porque você vê, não é muito comum a gente ver as pessoas saindo de bicicleta, indo trabalhar de bicicleta. Você vê aquelas pessoas de terno, toda arrumada assim, andando de bicicleta, que é uma coisa super comum, super habitual, então é bem legal. As escolas aqui, elas são em sua maioria públicas, mas tem particular também. E aqui uma coisa bem interessante e bem curiosa também é que é obrigatório ir na escola, até os 16 anos, parece. E então, se você faltar e não tiver uma justificativa, não comunicar a escola, enfim, você chega até receber uma multa. Então, eles levam bem a sério
questão de escola é obrigatório, todas as crianças devem ir e devem comunicar sempre que forem faltar. Então, bem interessante essa parte também. Do cachorro aqui, dos animais de estimação, eu já gravei um outro vídeo. Se você não assistiu, quanto custa ter um cachorro aqui na Suíça, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir e aqui embaixo na descrição também. Então, realmente é muito caro ter um cachorro aqui, não é bem assim. Você tem que disponibilizar o seu tempo, a cada 4 horas você tem que levar o seu cachorro para passear, então tem toda essa questão. E sem falar que ele custa mais ou menos uns 1.000 francos por ano, então dependendo do cachorro, do tamanho e tudo mais. Então o cachorro acaba sendo um gasto um pouquinho caro, mas pela companhia talvez valha a pena. A questão de lazer, então, sair, comer fora, passear, como que é? Gente, é tudo muito caro, sim. Qualquer coisinha que você vai comprar, nossa. E a gente que é brasileiro, logo quando chega, a gente não consegue desligar o real da cabeça. Então a gente fica, isso custa 10 francos. Nossa, eu paguei 60 reais pra comer uma pipoca. Tipo, a gente fica pensando, a gente fica convertendo automaticamente. Tudo que a gente vai comprar, a gente olha o preço e a gente pensa, nossa, em reais é tudo isso. Agora o franco suíço tá 5,67, então você compra uma pipoca que custa 10 francos, você vai pagar quase 60 reais. Daí você fica pensando, nossa, 60 reais no Brasil eu comprava uma pizza e você comeu uma pipoca. Pois bem, é bem caro. Então, o conselho que eu dou pra vocês, não convertam em real. Esquece o real fica lá pro Brasil. Quando você estiver no Brasil, daí você pensa em real, mas quando você estiver aqui, você não pensa em reais. Claro que pra quem tá como turista, que só tem dinheiro em reais, então vai ser uma coisa bem pesada, assim. Mas para as pessoas que estão aqui e ganham em francos suíços, é super de boa, então, porque eles ganham em francos suíços. E se a gente for fazer uma comparação, uma média, um salário de 3.000 francos suíços, pagar 10, então não é uma coisa cara. Mas pra gente que tá no Brasil, pagar 60 reais numa pipoca é uma coisa bem cara, então tem essa questão também. Mas em comparação ao salário deles e a qualidade de vida, eles vivem super bem aqui. Mesmo quem é pobre aqui vive muito bem, porque você não tem essa questão igual no Brasil. Porque olha, o salário mínimo no Brasil, R$1.100. O que você faz com R$1.100? O aluguel já é uns R$700. Olha, o gás tá quase R$100, se é que já não tá. Olha a gasolina, tá uma vergonha, R$6. Então, para uma pessoa que ganha R$1.100, é praticamente impossível viver no Brasil com um salário mínimo. Então, fica essa coisa bem disparelha. E aqui não, aqui eles ganham o salário deles, as coisas são baratas, eles conseguem comprar tudo, não passam vontade de nada, conseguem sair, conseguem guardar dinheiro, conseguem viajar, conseguem comprar suas coisas. Então, essa é a questão, não é a questão, eu ganho tanto, eu ganho tanto. A questão é na qualidade de vida, assim. Porque realmente no Brasil as coisas é bem difíceis, você tem que, às vezes a gente tem tanta conta que a gente tem que pensar, eu pago isso, ou eu faço um rancho, ou eu deixo de comer pra pagar uma conta, ou eu não pago a conta pra poder comer. Então no Brasil é bem complicada essa questão. E aqui isso não acontece, realmente não acontece. A gente pode comprar tudo que a gente quiser no mercado, a gente não passa vontade nenhuma. E a gente vive super bem. Então, realmente é essa questão. Então, é isso que vai definir. E aqui também, como a França fica aqui perto, então a gente, pelo menos aqui, mas eu sei que muita gente faz isso, pegam e vão no mercado na França, que é bem mais barato que no mercado aqui. Por exemplo, a gente viu uma lata de salsicha, que no mercado aqui na Suíça estava custando 7 francos e alguma coisa. E a mesma lata de salsicha, a mesma marca, o mesmo tamanho, lá na França estava custando 1 e pouco euros. Então, você pode ver essa diferença
bem grande assim, então a gente acaba fazendo todas as compras lá na França. Claro que tem umas questões, umas regras que não pode, não pode comprar tantos quilos de carne, tem limites assim, senão você acaba tendo o risco de ser multado, né? Passar lá na aduana e levar uma multa, porque tem esse controle, mas é difícil de pararem, mas pode acontecer, né? Porque como é outro país, então tem toda essa questão de controle. Mas a gente sempre vai e nunca aconteceu de pararem a gente, mas caso eles te parem, você estiver comprando coisas acima do limite, né? Porque normalmente as pessoas, como elas vão lá pra valer a pena, elas compram muita coisa. Então, se você estiver comprando demais e carne que não... Eu acho que só 1 quilo por pessoa, ou meio quilo, uma coisa assim. Aí você pode levar uma multa. Mas é bem tranquilo, assim. Gente, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e já deixar aquele like para contribuir. E até a próxima!